O vetor U, que é igual ao vetor AB, é o conjunto de todos os segmentos orientados que são equivalentes ao segmento orientado AB. Em outras palavras, o vetor U é qualquer flecha que tenha mesmo tamanho, mesma direção e mesmo sentido do segmento orientado AB. Por exemplo, se eu tenho meu vetor U está aqui, que é o vetor AB. Então, se eu construir qualquer flecha de mesmo tamanho, direção e sentido de AB, será o quê? Será o próprio vetor U. Então, diferentemente do segmento orientado, que é a igualdade, só é a igualdade estrita, a igualdade entre vetores é algo dinâmico. Então, o vetor se move, porque é qualquer flecha que tenha o mesmo tamanho, mesmo sentido e mesma direção dessa flecha AB. Uma notação importante é a notação de Grassmann, no qual o vetor U, que é igual ao vetor AB, pode ser representado pela extremidade menos a origem. Isso daí dá origem também, nos ajuda a ideia de soma de ponto com vetor. O vetor nulo é representado pelo zero flecha, que nada mais é do que o vetor associado ao segmento orientado nulo. Ou seja, o vetor nulo é qualquer ponto. Por outro lado, se eu tenho o vetor menos U, que é o vetor oposto de U, que no caso seria o vetor oposto de AB, nada mais é do que o vetor BA. Então, o vetor oposto de U é um vetor que tem mesmo tamanho, mesmo comprimento no caso, mesma direção. E agora o sentido é o oposto. Então, mesmo tamanho, mesmo comprimento, mesma direção e sentido oposto. Nada mais é do que pegar a extremidade vira origem, a origem vira extremidade. Como eu havia mencionado, dois vetores, o vetor A e o vetor B, como eu havia mencionado, então, se eu quero o vetor U igual ao vetor V, por exemplo, o vetor AB igual ao vetor CD, se somente se, o quê? Esses vetores, esses segmentos orientados a B, é equivalente a CD. Em outras palavras, se eles têm a mesma o quê? O mesmo comprimento, a mesma direção e o mesmo sentido. Assim como o segmento orientado possui as características, também o vetor possui as mesmas características de comprimento. Por exemplo, o comprimento do vetor U, que é o comprimento do vetor AB, nada mais é do que o comprimento do segmento orientado AB. E independe de qual representante, qual segmento orientado está representando o vetor U. Por quê? Porque são segmentos orientados equipolentes, ou seja, de mesmo comprimento. A direção também não vai mudar, porque qualquer representante que você pegue é paralelo ao outro representante que você pegaria. Então, a direção permanece a mesma. Então, a direção dada por AB. E, por fim, o sentido também é dado pelo sentido do seu representante. Ou seja, não o sentido do seu representante, eu utilizo o representante do vetor para comparar com o representante do outro vetor. Por fim, um conceito muito importante que é o versor de um vetor. Por exemplo, eu tenho um vetor U e eu quero construir um versor. Então, vamos lá. Vou supor que o vetor U, que é o vetor AB, ele tenha
o tamanho dele seja igual a 3 unidades de comprimento. O versor de U, vai ser um vetor com as seguintes características. Mesma direção, mesmo sentido. Só que o comprimento é unitário, ou seja, vale 1. Igual a 1 unidade de comprimento. Então, por exemplo, se eu tenho um segmento orientado, se eu tenho um segmento, o vetor U, eu quero construir a partir de U um versor V, o versor do vetor U. O que eu faço? Veja o seguinte, se eu pegar esse vetor U e dividir ele em 3 partes, eu vou pegar esse vetorzinho aqui. Esse vetorzinho, veja que o tamanho dele, pela essa representação, é 1, uma unidade de comprimento. Ele tem a mesma direção e o mesmo sentido. Então, em outras palavras, esse vetorzinho azul, ele é o versor de U, que eu posso construir da seguinte forma, pegando o vetor U e dividindo pelo tamanho dele. Foi o que eu fiz, eu tinha tamanho 3, peguei o vetor e dividi em 3 partes iguais. Para finalizar a aula de hoje, eu vou falar de operações com vetores. Com os vetores, eles possuem 3 operações. A primeira operação é a operação de soma de ponto com vetor, a segunda é a adição de vetores e, por fim, multiplicação de um vetor por um escalar. Então, vamos lá. A soma de um ponto com vetor. Então, por exemplo, eu tenho um vetor U e o ponto A. Eu quero fazer a soma do ponto A com o vetor U. Lembre-se que o ponto é um objeto o quê? É um objeto estático. Só que o vetor é um objeto dinâmico, ele pode se mover. Então eu vou pegar o vetor U e mover para o ponto A. Mover, a gente sabe o vetor. Como é que eu movo um vetor? Preservando a direção, o sentido e o tamanho. Veja que no caso, eu tenho que esse vetor tem representante um segmento orientado, cuja origem é A, e ele vai possuir uma extremidade, que eu vou chamar de B. Então, a soma de ponto com um vetor é um ponto dado por B. Em outras palavras, eu posso pegar o ponto A, dado o ponto A, quero somar com o vetor U, eu pego o vetor U, coloco o vetor U com a origem em A e pego o ponto A e translado ao longo do vetor U. Onde ele parar é a extremidade B, que vai ser o resultado da soma de ponto com o vetor. Agora eu tenho 2 operações. Eu tenho a operação agora, vou somar, nesse caso, eu vou somar ponto, vou somar vetor com vetor. Vou separar em 2 casos. O primeiro caso, chamado lei do paralelogramo, quando os 2 vetores eles têm a mesma origem. Tem um vetor U, um vetor V. Eu quero somar U com V. Então, nesse caso, eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar um paralelogramo, construir a partir desses 2 vetores um paralelogramo. E a diagonal desse paralelogramo, será o vetor U mais V, o vetor resultante da soma desses 2 vetores. O outro caso é quando o vetor U e o vetor V, eles não
eles não possuem a mesma origem. A ideia agora, nesse caso, é transportar o vetor V de modo que a origem de V passe a ser a extremidade de U. Vou transportar V. E agora eu vou ligar a origem de U com a extremidade de V. Nesse caso, eu vou ter o vetor resultante U mais V. No primeiro caso, eu tenho que o vetor soma é diagonal no paralelogramo, ou seja, fechei um paralelogramo e liguei os pontos, formando a diagonal. No segundo caso, eu fecho um triângulo. Fecho um paralelogramo, fecho um triângulo. Paralelogramo quando as origens forem o quê? A mesma, basta fazer essa ideia. Se as origens forem distintas, eu transporto o vetor de modo que a origem de V coincida com a extremidade de U e eu ligue a origem de U com a extremidade de V, fechando o triângulo. Nesse caso, eu tenho o vetor resultante, a soma. E, por fim, a última operação. Eu vou exemplificar, porque a multiplicação de um vetor por um escalar é uma definição, digamos, de certa forma, intuitiva. Eu vou começar com o vetor U. O vetor U. Digamos que o vetor U tenha 2 unidades de comprimento. Vou fazer umas marcações aqui. Por exemplo, se eu quero agora construir o vetor V é metade de U. Então, eu vou pegar o vetor V. O vetor nada mais é do que esse vetorzinho aqui. Pego o U e divido ao meio. Também pode ser representado aqui. Agora eu vou pegar o vetor W. O vetor W será menos 2U. Nesse caso, eu vou pegar o vetor U, dobrar e fazer o quê? O vetor oposto. Então, nesse caso, eu posso pensar o quê? Então, seria um daqui. Então, construo mais uma. Algo aqui, por exemplo. Então, nesse caso, eu tenho um vetor W aqui. Nesse caso, eu tenho um vetor W. Vou transportar ele para aqui. Tenho que ter 1, 2, 3. Algo assim, por exemplo. O vetor W. Então, veja nesse caso o seguinte. Eu peguei um vetor U e multipliquei por uma constante alfa. Eu vou caracterizar esse vetor. Qual é o comprimento do vetor alfa U? No primeiro caso, o comprimento do vetor foi igual ao quê? Metade. Então, o comprimento de U era 2, o comprimento de V passou a ser 1. Então, o comprimento de V foi metade do comprimento de U. No caso, o comprimento de W é o dobro do comprimento de U. Veja que o sinal não interferiu, porque eu não posso ter comprimento negativo. Então, como é que eu vou evitar o sinal negativo virar positivo? Modulando também a constante. Então, o tamanho do vetor alfa U é o módulo de alfa vezes o tamanho de U. A direção. Em ambos os casos, tanto quando eu multipliquei por um escalar positivo quanto negativo, a direção foi a mesma. E o sentido? O sentido depende da constante alfa. Se alfa for positivo, eu tenho o quê? O mesmo sentido. Se a constante alfa for negativa, eu tenho o sentido o quê? Tenho o sentido oposto. Se eu pegar um escalar 0 e multiplicar pelo vetor U, eu vou resultar no vetor U. Então, por isso que eu considerei a multiplicação por um escalar diferente de 0.